Boa tarde, segunda-feira, 26 de setembro. É uma alegria estar na sua companhia. Depois de tantos momentos fortes na nossa 7ª Festa de Jesus das Santas Chagas. Espero que você tenha acompanhado por aqui, que pela TV Evangelizar eu sei que tinha muita gente acompanhando. Mas agora estamos ao vivo para todo o Brasil. Este é o programa A Vida em Foco. Comigo, Carol Tormena, fazendo companhia para você de segunda a sexta às 3h30 da tarde. E já que nós estamos em virada de estação, ainda nesse clima de primavera, apesar do friozinho aqui de Curitiba, a gente sabe que junto com a floração vem também alergias, né, em muitas pessoas. Então a gente vai hoje se prevenir, se possível, ou ajudar na cura, né, daqueles que estão passando por alergias. E para isso eu vou receber aqui o Dr. Matheus Caregnato, que é biomédico do LENAC. Vai trazer dicas aqui que você vai gostar, viu? Também vamos falar sobre ansiedade, só que dessa vez nas crianças. Sabia que as crianças também podem ter, sim, ansiedade? Vamos ajudá-las, porque elas estão preocupadas, né? Vamos ver o que a gente pode fazer como adultos nessas situações. E você vai ver, é claro, os momentos mais marcantes da 7ª Festa de Jesus das Santas Chagas, que movimentou muito o santuário, mais de 30 mil pessoas passaram por aqui. Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. Notou alguma coisa diferente aí? Ó, vinheta nova no ar. Olha só, dá um close aqui, produção, ó. O nosso mais colorido um pouco, nossa nova arte da Vida em Foco. Tudo para você, tá? Para você que tá aqui sempre com a gente está com quase 3 anos de programa, gente. Pensa eu entrando aí todo dia na sua casa, né? Mas vamos lá, vamos conversar hoje sobre saúde. Eu sei que é um tema que você gosta aí na sua casa. Por isso eu vou receber aqui o biomédico do LENAC, Dr. Matheus. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Carol. Boa tarde a todo mundo. Que bom. Tá com alguma alergia? Não? Espirro? Algum sintoma? Tranquilo? Não, por enquanto tá tudo tranquilo. Que bom, brincadeiras à parte, é que esse é o momento que eu começo a perceber pelas pessoas que eu convivo, né? Uma pessoa ali tá com uma rinite, outra parece que começa a escorrer um pouco o nariz, aí alguns até evoluem até para um quadro um pouco, né, mais crítico um pouco. Mas o que a gente tem que, sei lá, se precaver nesse momento de florada, flores, primavera, né? Com a troca da estação agora, realmente a gente tem um aumento aí nos casos de alergia, né? Principalmente rinite, né? A gente sempre ouve muito falar de rinite por aí. O que a gente pode se prevenir realmente tá trocando a roupa de cama constante, Constante é quanto? Pra gente ter uma noção. Uma vez por semana é o suficiente. Uma vez por semana? Isso, uma vez por semana é o suficiente. Ajuda a prevenir. Ajuda a prevenir. Lavagem nasal, então fazer aquela lavagem com o soro fisiológico. É interessante a gente aqui padronizar isso, como a gente padroniza para escovar os dentes. Então, os dentes a gente escova mais vezes ao dia, mas a lavagem do nariz seria interessante fazer uma vez ao dia. Pelo menos uma vez ao dia? Pelo menos uma vez ao dia. Mesmo se a pessoa não tiver com nada, é bom ter esse hábito do soro. Exatamente, a gente faz toda uma lavagem ali do trato nasal, então a gente consegue fazer uma limpeza. Mas tem que ser aquela lavagem que tá circulando aí pela internet, que tipo entra água por um lado, sai pelo outro, ou só de você jogar o soro ali, ele já é suficiente? Não? Com o soro fisiológico a gente faz uma limpeza, mas a lavagem completa realmente teria que ser essa que sai por um lado ou pelo outro. Entendi. Não necessariamente tem que sair pelo outro lado, porque às vezes acaba descendo pela garganta. Ah, pode acontecer. Exatamente, não necessariamente ele saia pelo outro lado, pode ser que ele desça, mas fazer a lavagem aí com uma seringa e soro fisiológico seria bem interessante. A seringa já dá para fazer. Exatamente. E a quantidade, mais ou menos? Aí varia de uns 5 a 10 ml, mais ou menos, por lavagem. Por lavagem. Isso. Uma vez por dia. Tá bom, então a gente já tem algumas dicas aí, né? Trocar o lençol uma vez por semana, uma vez por dia fazer essa lavagem com o soro. O que mais? Arejar a casa. Durante todo ano a gente sempre diz. Abre bem janelas. Abre bem as janelas de manhã cedo e deixa arejar a casa. Na primavera é o contrário. De manhã cedo não é bom abrir as janelas porque é o momento que a gente tem a maior polinização. Então, o acúmulo de pólen tá maior durante o dia. Então, abrir aí mais ou menos durante o meio-dia, final da tarde, para arejar a casa. Tem que ser aberta, mas não como a gente costuma fazer. Mas melhor à tarde, depois do meio-dia. Depois do meio-dia, o final da tarde e à noite. Isso eu vou ter que inverter
inverter, realmente. Eu já acordo e já abro. Então, agora na primavera, ao contrário, seria melhor. Meio-dia e final da tarde fica mais tranquilo. Tá. O que mais que a gente precisa considerar? Mais alguma dica, não? Eu acredito que seja mais ou menos isso. O ambiente que a gente fica, geralmente, é o que mais influencia. Então, troca das roupas de cama, locais com tapete, carpê, sempre tá cuidando. É bom tirar nesse momento, tipo, essas… Se tem a possibilidade… cortina pra lavar, sei lá, ou não é a época ainda pra fazer isso? Se tem a possibilidade, seria interessante. No começo da primavera, é o momento que a gente mais tem… o acúmulo de pólen, né? Então, com o passar do tempo, agora vai diminuindo. Mas agora, no início, a gente tem um acúmulo muito grande. Então, consequentemente, em cima das superfícies, a gente tem um acúmulo maior ainda de pólen, poeira, enfim. E mudança brusca de temperatura, igual a gente tem aqui em Curitiba, né? Que ultimamente a gente ainda não sabe o que é primavera aqui, não, gente. Desde sexta-feira, quinta-feira, né? Que foi a primavera. Nós estamos aí num inverno que sei lá o que é isso, né? A mudança de temperatura e a gente tem mexe com a umidade e com o tempo seco. A gente sempre tá aqui 8 ou 80 em Curitiba, né? Então, esse daí também o clima deixa mais propício a desenvolver alguns tipos de alergia, né? Então, o nariz muito seco ou o nariz muito úmido. Os dois casos, extremos são os dois ruins. Extremos são ruins, Mas você mencionou bastante a rinite, né? Que acho que é o mais comum. Mas a rinite, ela só dá em quem já tem um histórico de rinite e tal? Ou quem não tem pode, sei lá, ter episódios ou, de repente, desenvolver uma rinite crônica, se não ficar atento a esses detalhes? Exatamente. Quem não tem pode vir a desenvolver aí com o passar do tempo. Isso acontece, então. E com o clima também a gente desenvolve isso. Pode ser que você tenha todos os anos vários episódios, ou pode ser que seja um episódio específico. Aí varia bastante. Entendi. Eu descobri que eu acho que eu tenho rinite esse ano. Porque eu tive um episódio que eu falei assim, cara, não tem explicação. Tipo, era bem característico de rinite, que tem sintomas bem característicos, né? Isso. Coceira no nariz. Coceira no nariz, a coriza, espirros contínuos. Então, geralmente, a gente vê quem tem rinite, geralmente tá com o nariz todo vermelho. Começa a espirrar um espirro atrás do outro. Então, são sintomas bem característicos, né? Sim. E bom, vamos pensar então nessas pessoas que já até fizeram ou esqueceram de pular alguma etapa aí da prevenção, mas estão com a alergia no ápice. O que fazer daí, nesse caso? O indicado sempre é buscar orientação médica, né? Para ver se precisa entrar com algum tipo de medicação. A lavagem ajuda mesmo quem já está com a rinite. Já está. Exatamente, para tirar aquela coriza que fica toda ali. Então é bem interessante, até para de repente não descer e desenvolver uma asma alérgica que pode acontecer. Então, tem uma sinusite também, né? Exatamente, pode vir desenvolver sinusite, então tranca todos os seios da face. Então seria interessante sempre buscar uma ajuda médica ou realizar algum tipo de exame para alergia, que daí a gente já consegue, às vezes, direcionar, entender se realmente é do pó, da poeira, ou se realmente desencadeou de algum outro alérgeno que tenha no ambiente que ele está vivendo, né? Tem algum tipo de alimentação que ajude nas alergias, que, sei lá, de repente até fortaleça o sistema respiratório? Tem algum? Chás? Olha… Nada direto. Nada mas direto, vai ser o que assim, a alimentação boa, por exemplo. Alimentação boa é para o teu sistema imunológico ficar bem, né? Então, acredito que uma boa alimentação saudável. Vitamina C sempre é usado para qualquer síndrome respiratória. Então, ela sempre ajuda ali o corpo a se defender. Mas acredito que uma alimentação balanceada e saudável aí, a gente tem um bom desempenho do corpo no combate a essas alergias. Alguma dica para quem pratica exercício físico ao ar livre? Nessa época? Livre? Olha, procurar praticar o exercício no período da tarde. Melhor do que de manhã. Melhor do que de manhã, puder porque inverter. Realmente de manhã… Aí o pólen tá solto ali. O pólen tá solto, tá correndo solto. Então, acredito que aí no período da tarde, final da tarde, mais início da noite, aí depois das 5 horas da tarde, acredito que seja então, seria mais um horário. Ajuste de agenda, que vai dar, na tua opinião, vai dar diferença esse contato mais no final da tarde
Tanto para abrir a casa, quanto para sair, atividades externas. Exatamente. De manhã. O ajuste na agenda e no ambiente que você vive. Eu acho que são os dois principais ajustes aí que a gente consegue combater essas... E ingestão de líquido sempre, né? Ingestão de líquido sempre. Isso aí não dá para parar. Sim, com certeza. Tá bom, então. Bom, Dr. Matheus, está lá o Lanac Laboratório aparecendo para você aí no Instagram. Muito obrigada, viu, pela tua presença, viu? Obrigado vocês. Sempre bem-vindo. Prazer. Gente, olha só, a gente está falando aqui de alergias. Eu sei que o sistema imune que nós temos, são vários aspectos que acabam tornando ele mais forte ou mais fraco. Estresse também, viu? Por isso que pensa que esse ano, que eu sei que você deve ter trabalhado um monte já, né? Em pleno setembro, quase outubro, trabalho, escola dos filhos, tantas preocupações na tua cabeça. E o teu tempo para você, as tuas férias, você já programou? Dezembro eu vou viajar pelo interior de São Paulo. Vai ser uma viagem para você descansar, para você agradecer pelo seu ano também, porque vai ser uma peregrinação aqui dentro do Brasil, mas uma peregrinação em ritmo de fim de ano. Comecinho de dezembro, para você se desligar um pouco, para você descansar, para você tirar o tempo só para você e para sair com alguém que você queira convidar para vir junto nessa viagem. A gente vai passar por Frei Galvão, passaremos pela Casa da Mãe, passaremos por Campos do Jordão, conheceremos vários pontos que são turismo religioso, com toda aquela história, para você conhecer também a parte cultural e a parte de espiritualidade, e eu estarei com você nesta viagem. Então, se programe, venha com a gente, comigo, com a Libermundo, o telefone está aí para você pegar mais informações e tirar esse tempo para você antes do Natal, uma semana de viagem. Dá para você, tranquilamente colocar aí na tua agenda, tá? 41 99965 0377, 41 99965 0377. Aproveita que a gente vai para um intervalo, manda mensagem para eles para você se informar sobre o roteiro. Na volta do intervalo, a gente vai falar sobre ansiedade nas crianças dessa vez. Criança também tem preocupação, gente. Então vamos ficar atentos para ajudar os nossos pequenos. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E já estamos de volta, este é o programa A Vida em Foco. Que tal a gente cuidar agora das nossas crianças? Sabia que ansiedade não é uma preocupação só dos adultos? As crianças têm, dá até uma dó de falar isso, né? Mas a gente precisa estar atento aos sinais, né? Principalmente como pais, ou se você não é pai, não é mãe, mas de repente você é um educador, você é um tio, uma tia, madrinha, padrinho, fiquem atentos, tá? Porque a gente precisa ajudar sim essas crianças. Talvez seja mais fácil do que você pensa. Vamos conversar com a especialista aqui sobre esse assunto. Doutora Giovana Bonini, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço, viu? Doutora Giovana, quando a gente fala ansiedade em crianças, é um estado emocional ou de fato é um diagnóstico que nós estamos falando? Bom, é muito delicado quando a gente trata desse tema, principalmente quando a gente fala de um cenário voltado para o meio infantil. Tá. Primeiramente, não ter um diagnóstico precoce de terceiros. O que eu digo com terceiros? Seriam pessoas que não são especializadas para tal movimento. Segundo, o que é interessante da gente pensar no público infantil? Nem sempre tudo é uma birra. Nem sempre tudo é um charminho, nem tudo é, enfim, a personalidade. Que geralmente se atribui primeiro a personalidade forte da criança, por exemplo. Ela é super forte, né? Ela se posiciona mesmo, mas espera aí, a gente tá falando de uma criança numa fase de desenvolvimento, tá? Agora, quando a gente percebe que algo está sendo anormal, o que eu me refiro com anormal? Não é um comportamento que é esperado de uma criança naquela fase. Por exemplo, 4 anos, está roendo as unhas até o talo. Opa, essa criança ela já está dando um sinal para nós. A criança ela deixa de apresentar trabalhos na escola, deixa de participar de provas, porque sempre tem dor de barriga. Sempre em eventos onde ela vai apresentar algo, ela
geralmente acontece algo mais fisiológico. Então, são coisas que a gente precisa perceber nos nossos pequenos, para daí sim a gente poder fazer um movimento que se referencia à própria saúde mental. Aí também coloco um pouco dos meus colegas psiquiatria, neurologistas. Legal. Agora, você colocou alguns sinais, né? Que são importantes de serem observados. A gente teria que também olhar isso com a frequência junto ou não? Você citou, por exemplo, o roer unha. Um episódio de roer unha já é um sinal para eu ir buscar ajuda ou não? Isso tem que ter uma frequência, entende? Perfeita pergunta, Carol. Por quê? Aí também entra nesse cenário da gente não ter um diagnóstico precoce. Por quê? A ansiedade, ela faz parte do mundo adulto, como nós sabemos. Né? Ai, meu Deus, será que eu vou chegar a tempo? Será esse compromisso? Eu para vir aqui hoje com vocês? Ai, tem trânsito, tá chovendo. Ai, vai dar certo? Ufa, deu. Se isso é no meio do adulto, por que não seria na criança? Certo. A criança também tem expectativas. A gente vai viajar esse final de semana, vamos para um parque aquático. A criança geralmente... Tá com a ansiedade lá em cima, nem dorme. Ela não dorme, insônia, mas a gente está falando de um episódio específico. Uma prova que realmente ela não teve tempo de estudar. Agora, o que a gente precisa realmente entender? O fato da criança sair dessa normalidade, assim como eu já informei, mas quando causa prejuízos. Né? Então, de novo, esses sinais, roeu unha uma vez porque ia ter uma festa de aniversário e passou, ok, mas fique atento. É uma coisa que eu, como profissional da psicologia, sempre peço aos pais. Estejam abertos para a criança. Não seja aquela conversa monótona. Como foi teu dia? Tudo bem. Ok. Acabou. Vai fazer a minha lição. parte, tipo, alívio de consciência parental. Exatamente. Vamos ficar, enfim. Eu sempre questiono, assim, até meus pacientes. Você já perguntou pro seu filho o que ele não gostou hoje da escola? Nossa, mas que pergunta. Mas sabe quando você sai um pouco ali daquele roteirinho? Sim. E faz a criança também pensar, porque a criança ela também tá numa dinâmica rotineira. Tudo bem. Também tá no automático para responder, né? Já sabe que a mãe vai perguntar aquilo, que o pai vai perguntar aquilo, já sabe o que responder. Exato. Ou o que eles querem ouvir, talvez, né? Também. Boa percepção. Interessante. Você trabalha com o público infantil ou com famílias? Qual que é o teu público principal? A minha primeira especialização, Carol, foi em terapia familiar sistêmica. A minha visão de mundo hoje do indivíduo é que sim, a gente somos seres únicos, indivíduos, temos nossa individualidade, mas o meio ele também vai nos influenciar. E o meio que eu me refiro não é só o sistema familiar, é também a comunidade, é também a própria escola, bairro, tudo isso influencia. Por isso que a gente fala que é sistêmico. Sim, porque é o sistema. Exatamente. Todo o sistema em volta. Exato. Então, nesse cenário que eu me especializei, eu voltei muitos meus atendimentos para famílias e, consequentemente, eu atendi público infantil, mas hoje eu trabalho muito mais com os pais, com os adultos. É por isso que eu ia te perguntar, porque a criança, ela geralmente manifesta algo que vem do comportamento de um adulto, não? Esse é um tema bem debatido. Não necessariamente. Minha visão, e claro, né, não só a minha visão, mas baseado em estudos, pesquisas. Hoje a gente pode falar que a ansiedade é hereditária. O que isso significa para o nosso público? Tem um gene mesmo. Exatamente. A pessoa, ela, por mais que vá ter algum episódio na vida, os pais se divorciaram, se mudaram de cidade, alguém faleceu, alguma coisa está acontecendo, a criança pode desencadear um comportamento excessivo, né? Excessivo dessa agitação, dessa ansiedade. Não necessariamente ser ansiosa um diagnóstico. Exatamente. Esse é o ponto. Mas a gente sempre fala, se esse comportamento se manteve, então significa que essa criança tem uma predisposição. E quando a gente olha para o todo, e aí é muito legal de trabalhar com famílias, você percebe que os pais geralmente também estão nesse circuito, muito mais ansiosos ou até mesmo com algum transtorno de fato já reconhecido, já sendo diagnosticado. Por isso que é interessante também não só olhar para o filho, mas também o que está acontecendo na dinâmica daquela casa. Por que aquela criança está sendo
a gente chama de bode expiatório. Aquela criança está sendo o reflexo de algo que pode estar acontecendo dentro de casa. Ou seja, não é só comportamental, é também, mas tem a parte genética. Sabe que você, hoje pela manhã no programa de rádio, conversei com um psiquiatra, ele falou, ele também defendeu essa tese de que dentro da medicina, as questões de depressão, de ansiedade, é o que mais se comprova a genética envolvida. Ele usou esse termo que você está me falando aqui também como psicóloga, né? Até casou as informações, né? É interessante porque a gente acaba, de certa forma, quebrando um estigma também, né? De que, enfim, se é genético, é algo que, bom, eu vou fazer algo a respeito. Talvez com mais naturalidade, não sei. Eu também, eu penso assim, se às vezes essa resposta é genético, não cai também num senso comum, é genético. Tipo, não tem o que fazer assim. também. Não nesse ponto, eu já vejo pelo lado, né? Isso. Eu gosto de ver com um olhar de esperança, tá? Existe isso? Como, né, ele mesmo citou, se a pessoa tem um problema cardíaco na família, isso vai significar que ela vai ter? Não, mas ela tem um risco maior, portanto, ela vai se cuidar de forma diferente. Perfeito, né? Carol. Eu acho que esse exemplo que você deu é muito importante que o nosso público entenda que corpo e mente não tem uma diferenciação. Porque até o tema que a gente está falando, ansiedade, poxa, se a gente voltar, né, não só para a infância, mas também na vida adulta, vou ter uma entrevista de emprego. Me deu uma dor de barriga antes da entrevista. Ai, meu Deus do céu, veio uma dor de cabeça. Tá tem interligado. Momentos, né? Tem Sim. momentos. E a criança não é diferente. Então, o que eu queria trazer com isso, né? O papo tá tão legal que às vezes eu vou estender. Não, assim, mas desculpa, eu puxei Carol. mesmo foi proposital. Exato. Então, se eu tenho alguém cardíaco na família, se eu tenho alguém ansioso na minha família e que já faz tratamento, já foi diagnosticado, ou você percebe uma agitação mais elevada, ok, a gente vai ter filho, a gente tem alguém na família que veio agora, vamos olhar para isso, vamos cuidar. Então, só cuidar, né? Só um cuidado. Eu acho que é esse o ponto, né? Não é... Um olhar atento. Exatamente. Não é criar também uma paranoia, mas acho que pelo contrário, é usar isso como uma oportunidade mesmo, né? Agora, me conta um pouco da metodologia no sentido seguinte, a gente está falando de crianças, né? E aqui, claro, a idade vai variar bastante, né? Vai ter, às vezes, aquela criança que é bem pequena, até aquele pré-adolescente, né? Geralmente, faz bem para a criança ter uma pessoa, entenda, entre aspas, de fora, estranha, para conversar a respeito dos problemas dela, que seria, por exemplo, um psicólogo conversando diretamente, ou a abordagem ideal seria trabalhar realmente as pessoas que estão ao redor dela e eles conduzirem essa, de certa forma, uma terapia em família também, né? Eu também não vou, né, de certa forma, excluir a possibilidade de uma criança ter um atendimento psicoterapêutico infantil e ser individual, porque eu conheço vários colegas que trabalham só com essa linha e têm resultados fantásticos. Mas não entendam que a criança vai ser depositada ali no consultório do psicólogo e falar assim, tchau, né? Você vai voltar perfeito. Não, vai voltar não é transformada. Isso. Exato, porque a gente está falando de um indivíduo em formação que não tem só apenas seus valores transmitidos pela escola, suas crenças pela escola ou pelo consultório da psicóloga, que é bem longe disso a nossa proposta, mas pela família. Então, é possível também ser recomendado um atendimento individual para a criança, mas que chame esses pais em colaboração. Geralmente vai ser assim, né? Porque o psicólogo, salve situações, a gente atende 2 vezes na semana, quando é um caso muito delicado. Mas a gente só tem 50 minutos de uma semana com aquele indivíduo. Né? É muito pouco. Sim. Mas, então, o tratamento, o que a gente pensa que seria mais indicado, né? Chama essa família para conversar. Eu, geralmente, tenho muito essa dinâmica com os pais. Eles vêm, contam a história, aí eu já investigo, poxa, será que aconteceu algo nesse período que desencadeou esse movimento da criança? Não tem, não aconteceu nada, tá tudo bem. Ok, né? Então já não tem essa informação. Eu chamo a criança um dia
né? Os pais, claro, como responsáveis ali, cientes que eu vou atendê-la, e brinco com essa criança, vejo como que ela é num jogo, se ela sente muita frustração ao perder, como que ela também é ao ganhar, se ela precisa tanto assim daquele alvoroço, de ser aceita. Então é muito legal. Aí, dependendo da evolução dessa criança dentro do consultório, a gente muitas vezes faz o movimento até da psiquiatria, de recomendar uma medicação, se tiver afetando. Exatamente, mas só alguns casos, né? Não é todos. Porque daí, de fato, essa criança está tendo um prejuízo muito grande e a gente precisa entrar com medicação para voltar a organizar esse organismo assim daquela criancinha. Entendi. Só para a gente fechar, eu sei que as telas são fortes hoje, né? Na vida das famílias, né? Nos hábitos. Você faz uma ligação direta de ansiedade com o uso de telas ou não? Então, em telas, Carol, quando você fala, eu entendo que seria desde videogame, celular, tablet, televisão. tudo Tá, perfeito. Redes sociais também, né? Tem várias hoje em dia que estão em alta. O que eu penso? Eu também não quero criminalizar as telas, porque quantas pacientes, eu mesma na minha geração, fui muito da era do videogame e auxiliou muitas pessoas a desenvolverem até o próprio inglês, muitas pessoas a desenvolverem um espírito de competição saudável. Tem então, os prós, né? Exato, eu não é criminalizar. Mas o que a gente vê hoje, né, nos congressos, dividindo hoje com os colegas, é muito mais fácil deixar uma criança com uma telinha ali, enquanto você está preparando o almoço, enquanto você está fazendo outra coisa. O problema é, essa criança, ela está sendo o tempo todo estimulada com dopamina. O que é a dopamina? A dopamina é o hormônio do prazer. Então pensa numa criança que ficou o dia inteiro, dopamina. Filho, agora você vai fazer a lição de casa. Sem dopamina. Você não vai ter dopamina. Claro, né? A gente está falando aqui num contexto né, mais da ciência, mas essa criança vai ter um choque de realidade. E o choque de realidade, existem obrigações, existem responsabilidades. Então, as telas, quando em excesso, e tudo que é em excesso, né, pessoal? A gente tem que ter essa compreensão, não faz bem. Sim. E por mais que seja fácil, por mais que eu entenda, pais, que existe essa facilidade, vocês estão criando um indivíduo, vocês estão criando um ser humano que vai para um mundo adulto e vai escutar e vai ser exigido. Então, o que eu posso recomendar dentro da minha experiência, dentro do que eu vejo? Com consciência. É muito mais fácil, mas criar um filho não é fácil. Com certeza. Bom, agradeço muito a tua presença, viu, doutora Giovana Bonini, aparecendo aí para você no Instagram, para mais informações. Muito boa a nossa conversa. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Até a próxima. Até. Gente, agora esse vídeo que vem em seguida aí é bem interessante porque muitas pessoas começam a empreender por necessidade. Mas essa é uma história curiosa que, inclusive, começou com um pequeno empréstimo. Acompanhe. Quem vê a Dani chegando em sua confeitaria não imagina que há pouco mais de 2 anos ela estava no vermelho. Estudante de Direito, somente o estágio não dava mais conta de cobrir os gastos mensais. Eu até brinco hoje em dia, né, sobre a minha história, que nosso lema é feito com amor. E realmente é tudo feito com amor, mas lá no começo tudo por necessidade mesmo, né? Certo dia em casa eu comecei a folhear um caderno de receitas da minha mãe e achei uma receita de bolo de pão de mel. Daí eu pensei, poxa, é algo diferente o pão de mel, né? Só que eu não fazia ideia de como fazer um pão de mel. Eu fazia uma coisa ou outra em casa com minha mãe, mas nunca tinha feito doce, não sabia como fazer o recheio, nem a cobertura, nada. E aí eu comecei a pesquisar na internet. O perrengue era tanto que ela não tinha dinheiro nem para comprar os primeiros ingredientes. Comecei com R$80 emprestados do namorado e uma semana já consegui devolver para ele os R$80.
comprar mais ingredientes e fazer mais fornadas de pão de mel. E só os pães de mel não foram suficientes. A Dani foi aprendendo a fazer outros doces, bolos, cones, e a casa ficou pequena demais para tantas delícias. Então veio a ideia de investir no espaço físico para atender melhor os clientes. A abertura de pequenos negócios no ano passado no Brasil bateu recorde, segundo o levantamento feito pelo Sebrae. Em 2021, quase 4 milhões de micro e pequenos empreendedores formalizaram as suas empresas ou então se registraram como microempreendedores individuais, o MEI. A Dani faz parte dessas estatísticas. A economia brasileira, ela vem atravessando aí nos últimos anos, né, um período muito difícil, né? A gente teve um período de recessão ali, 2015, 2016, né? Depois a economia parecia que ia se recuperar, mas vinha com taxas ainda muito baixas, muito aquém, né, em torno de 1% de crescimento. E depois veio a pandemia. Com a pandemia, nossa, o mundo teve que se adaptar, né? Houve fechamento de empresas, né? Aquele terror todo que nós passamos, né? E aí as pessoas tiveram que, né, montar outros negócios, né, se adaptar à nova realidade, né? E diante da crise econômica e diante da pandemia, muitas pessoas encontraram bons negócios no empreendedorismo, né? E foi mesmo um bom negócio. Hoje ela já tem uma funcionária e tem planos para aumentar ainda mais a equipe. Para quem viu toda essa batalha de pertinho, é um orgulho. Pô, eu me sinto bastante orgulhoso de poder fazer parte disso, né? Até porque na época ela estava passando bastante dificuldade, não tinha de onde tirar. Eu também na época estava meio quebrado, mas o pouco que eu tinha eu falei, não, vamos se ajudar. Aí emprestei o dinheiro, ajudei ela a começar a vender e, nossa, hoje ver onde ela já chegou, né? Me deixa extremamente feliz. E aquilo que começou por necessidade se tornou um sonho não planejado, mas muito bem realizado. E hoje eu sou formada em Direito, mas eu não pretendo exercer, porque foi realmente os doces uma coisa que salvou a minha vida na época que eu me apaixonei completamente. Hoje você se sente realizada? Com certeza. E fazendo com muito amor? Com muito amor. Viu que história inspiradora para começar essa semana? Segunda-feira, às vezes a gente acorda um pouco desanimado, né? Às vezes cansado. E você, escutando a história dessa jovem, é para se inspirar mesmo, né? Você viu que às vezes a gente pensa que uma ajuda desse tamanhozinho não vai fazer diferença e faz. Se a pessoa quer fazer dar certo, dá certo. Que bom. Vamos fazer um intervalo bem rápido. Sabe o que a gente vai ver na volta? Os melhores momentos que nós tivemos na 7ª Festa de Jesus das Santas Chagas. Eu volto já. E nesse último fim de semana, nós vivemos a 7ª edição da Festa de Jesus das Santas Chagas. E olha que o movimento foi grande, porque só de turistas, 3.000 turistas passaram por aqui, 70 caravanas, 30.000 pessoas circularam pelo Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas. E é por isso que a gente quer compartilhar com você os melhores momentos, trazendo oração e adoração para você. Uma semana inteira dedicada à devoção a Jesus das Santas Chagas. Depois de 2 anos com a programação adaptada por causa da pandemia, cerca de 30.000 pessoas estiveram no santuário, em Curitiba. Na segunda-feira, a missa celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti marcou a abertura do evento. Filhos queridos, é com grande alegria que nós abrimos a festa, a 7ª Festa de Jesus das Santas Chagas. Uma salva de palmas a todos! Muitos momentos marcantes foram registrados ao longo da semana. Entre eles, o show do padre Ezequiel Dalpozo. A ti pedimos intercessão, és a Senhora das águas surgida, aponta o caminho de um Brasil irmão. Os fiéis vieram dos mais diversos lugares do país e até de fora dele. Luciana enfrentou mais de 600 quilômetros de viagem para vir de Adamantina, no interior de São Paulo. Tudo para agradecer por uma cura recebida. Precisei passar por uma cirurgia de coluna que eu não estava conseguindo andar mais, não conseguia ficar em pé. Até a última hora eu tinha incerteza de fazer a cirurgia.
mas aí tudo correu bem. Hoje, graças a Deus, eu estou andando, acompanhei a Via Sacra ontem, sem dor. Dia ainda mais longe veio a família de Ângela. 1.000 quilômetros e mais de 14 horas de viagem para chegar a Curitiba, vindos de Itabira, Minas Gerais. A gente veio num trajeto bem tranquilo, graças a Deus, né? Sempre pegando com Deus, colocando Deus na frente. E a gente chegou aqui, graças a Deus. A 7ª festa de Jesus das Santas Chagas foi completa. A programação litúrgica com novenas, terços, celebração da Santa Missa e muitas outras atividades contou com a participação de 18 padres, 4 pregadores, religiosos e missionários de várias regiões do país. Os irmãos Luiz Maria e Gabriel Maria, do Instituto ESED de Fortaleza, o padre Jorge Fortunato e também o missionário Ironis Puldaro. A missa de contemplação às Santas Chagas foi celebrada pelo padre Vander Lúcio. O terço das Santas Chagas foi conduzido pela irmã Zélia, da Copiosa Redenção. Como é bom sentir o seu amor. Nós queremos agora, Senhor, experimentar este amor. Mensageiros líderes das capelinhas de Jesus das Santas Chagas, de diversos estados e países, tiveram o 3º encontro com o padre Reginaldo Manzotti. Pela primeira vez em formato híbrido, o momento contou com plateia presencial e online. O sábado dedicado às famílias terminou com a Via Sacra pelo centro de Curitiba. A devoção a Jesus das Santas Chagas deixou o santuário para seguir pelas ruas. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar-me por tuas chagas. A Via Sacra lembrou o sofrimento de Jesus e a redenção dos pecados da humanidade. O domingo marcou o encerramento da festa com muita emoção. A adoração ao Santíssimo Sacramento mobilizou os fiéis que lotaram o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas. A Santa Missa e a coroação de Jesus das Santas Chagas completaram o tríduo e a programação, tão aguardada e celebrada com gratidão. Nosso amor, viva o Cristo Rei! Tu és soberano. A devoção das Santas Chagas, ela que é bíblica, é da igreja, ela vai entrando no coração da pessoa humana. E quando vem caravanas de todo o Brasil, como nós temos acompanhado, nos vários dias e mais intensamente nutrido, eles estão aqui para dizer muito obrigado, Senhor. E para sempre teu santo nome adorar. Viva Jesus das Santas Chagas! Viva! E você pôde acompanhar muitos momentos, se você não estava na íntegra, aqui pela TV Evangelizar. A gente transmitiu tudo com muito cuidado para que você pudesse viver esse momento de muita devoção aqui pela obra Evangelizar. E olha só, hoje é dia de noite de louvor. Nessa noite de hoje, nós teremos a última série, encerrando a série São Miguel Arcanjo. Você está vendo aí os nossos convidados, né? O tema Com Sua Espada, Posso Vencer as Ciladas do Demônio. Padre Tiago Medeiros e também pregação e oração de Pedro Siqueira. Lembrando, 6h30 da tarde, logo mais aqui pela TV Evangelizar, nosso grupo de oração nacional. E eu volto com você amanhã às 3h30 da tarde, então continue conosco. Se cuide, até amanhã.